Bem, então o objetivo da aula de hoje é a gente fazer algumas discussões aí sobre aplicações da derivada. Então, a primeira aplicação que eu quero discutir aqui é algumas regras de limites, né, o auxílio das derivadas no cálculo de limites. E aí é o que se comenta aí como regra de L'Hopital, né? Regra de L'Hopital. Tá? Então essa regra de L'Hopital, ela é uma regrinha que se utiliza quando os limites resultam em algumas indeterminações do tipo 0 sobre 0, certo? E infinito sobre infinito. Porque esses dois tipos de situação são conhecidos como formas indeterminadas, né? São formas indeterminadas. Então, no estudo dos limites, existem situações em que os limites, né, recaem nessas formas indeterminadas. E nessas situações a gente pode resolver os problemas aplicando aí a técnica de L'Hopital. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, onde se tem aí uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, suponha que eu quero calcular esse limite aqui. Deixa eu vou baixar esse documento. Bem, então vamos pegar aqui como exemplo esse limite. Deixa eu colocar aqui a foto. Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui um exemplo de um limite que pode ser resolvido com o uso da regra do L'Hopital. Então, quando o x tende a 4, o numerador tende a 0, né? 16, deixa eu ver, ó, 4 ao quadrado, 16, menos 4, 12, então 0 sobre 0. Então, essa forma aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Determinação do tipo 0 sobre 0. Nesse caso, olha o denominador também, ó, 16 menos 3 vezes 4 é 12, né, sobra 4, então menos 4, 0 sobre 0. Então, o que você faz? Deriva o numerador e deriva o denominador e passa o limite novamente. Então, vou fazer a aplicação da derivada no numerador. Então, esse limite é equivalente a esse outro limite aqui, tá? Só que agora colocando, aplicando-se a derivada, né? Aplicando a derivada. Então,
Então, deriva no numerador 2x, né? 2x menos 1, e aplica a derivada no denominador, né? Que aí fica 2x menos 3. E aí o cálculo do limite agora vai ser convertido nesse outro limite. E esse outro limite vai ser igual, aí quando x tende a 4, aqui vai dar 8 menos 1, que dá 7, né? E no denominador, então 7 sobre, e o denominador 2 vezes 4, 8 menos 3 dá 5. Então 7/5 seria o resultado deste limite, certo? Com o uso da técnica da regra de L'Hopital. Na verdade, isso é uma coisa matematicamente demonstrável, é possível mostrar que isso funciona, né, para esses casos em que as indeterminações são do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Deixe-me colocar agora um outro exemplo onde se tenha, por exemplo, o caso infinito sobre infinito. Então, deixa eu passar aqui a página. Então vamos considerar esse limite aqui, tá? Então, vamos considerar esse limite. Então, perceba quando x tende a infinito, infinito, né, no numerador, e infinito no denominador. Aí, o que a gente faz? Calcula as derivadas. Calculamos as derivadas. Bem, então, vamos fazer aqui o cálculo da derivada no numerador, né? Calcular a derivada no numerador. Então, o limite vai se converter a esse limite quando x tende a mais infinito. Deriva o numerador 2x e deriva o denominador, que é elevado a x. E aí perceba que, novamente, o mesmo problema acontece, né? Que quando x tende a infinito, essa quantidade vai para mais infinito, né? E o denominador também vai para mais infinito. Aí teria aí novamente o mesmo problema. E aí você pode fazer a aplicação da técnica novamente, de forma que deriva-se novamente o numerador, deu 2, vai ser o limite no x tende a infinito e 2, né, sobre a derivada da exponencial continua e elevado a x. Aí agora eu posso aplicar o limite quando x tende a infinito. E o limite quando x tende a infinito, né, vai ser aqui mais infinito. Aliás, desculpa, vai ser 0, né, porque você tem uma constante no numerador, uma constante positiva, né, e a direção aqui, ó, o denominador indo para mais infinito. Então, é o tipo de problema onde você tem algo que fica cada vez mais próximo de zero. Então, o limite aqui dessa quantidade é 0, certo? Esse limite é 0. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria discutir com vocês. Uma outra aplicação de derivada é a utilização, né, das derivadas para cálculo de máximos e mínimos, né? Máximos e mínimos relativos, né? E aí, nesse sentido,
que a gente pode, o que eu posso destacar? Então, se eu tenho uma função, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu subir aqui a tela. Vamos considerar aqui essa função, né? Essa função aqui, com essa regra de formação, né, dada aqui por x ao cubo menos 3x ao quadrado em x em reais, x nos reais. O que a gente pode fazer aqui para estudar, né, comportamento da função, pontos onde você tem aí mínimos, pontos de mínimo, pontos de máximo, tudo isso a gente pode fazer o estudo usando derivadas. Então, quando se faz a derivada, por exemplo, de f e se iguala a zero, nós vamos atrás dos conhecidos pontos críticos, né? Os pontos críticos da função. Nesse caso, a derivada igual a zero equivale a dizer que 3x ao quadrado menos 3x, aliás 6x, né, igual a zero. Isso equivale a gente encontrar aí os valores, né? Podemos dividir por 3, né? Então x ao quadrado menos 6, opa, desculpa, 2x igual a zero. Colocando x em evidência, né? X menos 2. Nesse caso, temos aqui duas possibilidades. O x é zero ou o x é igual a 2. Tá? São essas duas possibilidades aí. Então, são os pontos críticos. Então, no x igual a 0 e no x igual a 2, a derivada se anula. Isso quer dizer que essa função ela pode formar aí um ponto de máximo, um ponto de mínimo nesses pontos, tá? E o que eu quero falar sobre ponto de máximo e ponto de mínimo? Então, imagina aqui que eu tenho aqui um ponto de mínimo nessa região, um ponto de máximo nessa segunda região. Então, são os pontos onde a função, né, pelo menos naquela vizinhança, ela assume um valor mínimo naquela redondeza. Então, esses valores x igual a 0 x igual a 2 são os candidatos aí a pontos de máximo e pontos de mínimo. Precisa fazer algumas coisas para confirmar essa questão, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Estudar o comportamento, né, da função, né? Então, uma outra coisa que você pode fazer é pegar, por exemplo, a função f e a gente estudar o sinal da derivada. Onde a derivada for positiva, né, a função crescente, f' positivo, crescente f' negativo, a função é decrescente. Tá? Então, partindo aqui dessa função, eu vou trazer ela para cá. Pra gente. Já descobrimos aí os pontos críticos 0 e 2. Então, vamos agora
estudar o sinal da primeira derivada. Primeira derivada, 3x ao quadrado menos 6x. A gente já descobriu os pontos críticos, né? Aí deu 0 e 2. Né? Aí vamos estudar o sinal dessa função. Pega o sinal do coeficiente de maior grau, associado ao monômio de maior grau. Positivo, passou pela raiz, troca o sinal, passa pela raiz, troca o sinal novamente. É uma função quadrática, né? E aí ela é negativa intra-raízes. E nesse caso, a função passa a ser crescente aqui nessa região, decresce aqui, passa a crescer novamente a partir do 2. De forma que 2 e 0 são aí os pontos críticos. E aí aqui, ó, se ele muda de um comportamento de crescente para decrescente, então esse 0 é um ponto de máximo. Enquanto que o 2, o comportamento sai de decrescente para crescente, é um ponto de mínimo. Bem, então, para a gente entender aí o comportamento da função além do 2 e abaixo do 0, né, eu posso passar o limite da estrutura de f quando x tende a mais ou menos infinito. Então, preciso entender aí esse limite, né? O limite de 3x ao quadrado menos 6x quando x tende a mais infinito. Né? E aí, nesse caso, x tendendo aqui aqui é a função, né? Olha para a função f, né? Olha para a função f. Vamos olhar para a função f. 3x ao cubo menos 3x ao quadrado. Então, esse limite, né? Quando se estender a mais infinito, aí o termo que domina isso é um polinômio, né? Um polinômio de grau 3. Então, o termo que domina é o 3x ao cubo, esse limite mais infinito. Quando a gente faz a mesma coisa aí para o menos infinito, né, a situação é semelhante. O termo que domina é o 3x ao cubo, né, e o resultado fica menos infinito. Né? Então, graficamente aqui, essa função, o que ela vai fazer? Ela vem lá do menos infinito, chega aqui, faz um máximo, né, faz um mínimo aqui e volta a subir até ir para mais infinito. Então, graficamente aí, essa função, né, ela vai fazer algo. Então, no zero, o f de 0 é 0, né? O f de 0 é 0. Então, fazendo aqui o gráfico da função f, ela vem lá do menos infinito, tá? Chega aqui no 0, ela faz a mudança do comportamento, e no 2 ela volta a crescer. Então, ela vem do menos infinito, no 0 e no 2 aqui ela faz um ponto de máximo. É também possível pegar a equação da função, a expressão da função, igualar ela a 0, né? Porque eu acho que se igualar isso aqui a 0, vai se encontrar mais de um ponto aí, né, em que f de x é 0. Um deles é no 0, o outro é quando x ao cubo menos 3x ao quadrado é igual a 0. Então, certamente vai ter uma outra raiz, né? Esse polinômio tem 3 raízes, né? Só que
uma raiz deve ser dupla. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? E nesse ponto aqui vai ser outra raiz da função, que é onde x ao cubo. Deixa eu pegar novamente a expressão dela, né? X ao cubo menos 3x ao quadrado é igual a zero. E aí aqui o x é zero, já foi confirmado, né? Então x, vou botar x ao quadrado em evidência. E vai ficar x menos 3 igual a zero. Né? E aí aqui, claramente, o x igual a zero é uma raiz dupla. Tá? E o x igual a 3 é uma raiz. Então aqui seria o ponto com x igual a 3. Então, o comportamento da função a gente pode obter isso usando as derivadas, tá? E aí, um outro fato interessante a ser observado, né, é o seguinte. Vamos pegar aqui o f de x. F de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado, tá? E aí, calculamos a primeira derivada. 3x2 menos 6x. E calculamos a segunda derivada. 6x menos 6. Então, essas duas derivadas, uma vai dar o comportamento. Então, função crescente, decrescente, volta a ser crescente. A gente viu lá no estudo do sinal da primeira derivada, o comportamento, né, da função é dado pelo estudo do sinal da primeira derivada. E a concavidade é dado pelo estudo do sinal da segunda derivada. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a segunda derivada. F duas linhas de x, né? E vamos estudar o sinal de f duas linhas de x. F duas linhas de x é uma função do primeiro grau, né? O x igual a 1 zera ela, né? Então, quando x é 1, eu vou marcar aqui a raiz, tá? E passa pelo sinal do coeficiente, trocou o sinal, então é uma função linear, né? Que troca o sinal aqui no 1. À esquerda do 1 do sinal é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Enquanto que à direita do 1 a concavidade é voltada para cima. Tá? Então, observe que à esquerda do 1, aqui tem que ter quando x é 1, né? X é 1, então no 1 aqui eu vou marcar, tem uma mudança, tem um ponto de mudança de concavidade aqui, ó. Vou botar um 1 aqui, tá? Nesse ponto há uma mudança de concavidade. Então perceba que a concavidade à esquerda do 1 ela é para baixo e à direita do 1 é para cima. Tá? Então, por exemplo, por que 0 é um ponto de máximo? Porque a concavidade é voltada para cima aqui. Então ela faz um pico, né, um máximo local. Agora perceba que é uma coisa local, porque existem valores, existem abscissas, existem pontos em que a função atinge um valor maior do que o f de 0. Mas nesse local aqui, ó, nessa região próxima do zero,
né, essa região aqui que eu estou destacando, ela passa a ter uma característica de máximo local, tá bom? Por isso, pontos críticos, tá bom? E aqui, por que que o 2 passa a ser um ponto de mínimo? Porque na vizinhança do 2, observe que ela faz um movimento aí de mínimo, ou seja, nessas redondezas aqui do 2, né, a função assume um mínimo quando x é igual a 2. Obviamente que existem valores de f menores do que 2, menores do que o f de 2, mas essa situação aqui é uma situação local, né? A gente estuda aí o sinal da segunda derivada. Então, para vocês aí recordarem, né? Então, primeira coisa, pega a função, deriva, igual a zero, encontra os pontos críticos. Encontramos o 0 e o 2. Depois, passa os limites, quando se estender a mais ou menos infinito. Né? Quando se estender a mais ou menos infinito, a gente vai ver para onde vai aí a função, né, nesses limites, né, no infinito e no menos infinito. E também deriva, faz a segunda derivada, estuda o sinal da segunda derivada para analisar a concavidade. Então, estudo da concavidade, aí com esse auxílio aí do comportamento, né, que o sinal da primeira derivada dá o comportamento, o sinal da segunda derivada dá a concavidade, e os limites, né, no mais e no menos infinito, auxiliam aí o entendimento de para onde essa função, para onde o gráfico dessa função vai. Né? E aí se consegue fazer alguns gráficos aí de funções com base nessa técnica de derivadas. E isso é uma das aplicações aí das derivadas. Tá bom? Bem, então vamos continuar aqui considerando agora a função f como sendo essa função com regra de formação x à quarta, 4 terços de x ao cubo menos 4x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, calcular os pontos críticos. Então, vamos pegar aqui a derivada, né, igualar a zero. Tá? Então, f' de x igual a zero. Fazendo isso aqui, isso é equivalente a resolver essa equação, né? 4x ao cubo. Fazendo a derivada, né? 4x ao cubo mais 4 terços vezes 2x ao quadrado, né? Deixa eu ver. Então desculpa aí, acabei derivando errado aqui. Então 4x ao cubo mais 4 terços vezes 3x ao quadrado menos, aí vai ser, vamos passar para cá, 2 vezes 4x, certo? Equivalente, isso aqui igual a zero. Então isso aí é equivalente. Aqui eu posso simplificar, ó, 3 com 3. Então 4x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 8x igual a zero. Polinômio de grau 3. Também podemos simplificar aqui esse 4, né? Dividir tudo por 4. Aí fica x ao cubo
fica aqui x ao cubo mais x ao quadrado, né, menos x igual a zero. E já dá para colocar aqui o x em evidência. X ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. E aí aqui agora, ó, né, o x igual a zero já é uma raiz. E aqui nessa parte aqui desse polinômio, vamos atrás de dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 1. Né? Aliás, cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 1. Então aqui o x igual a zero é uma raiz, né? Será que eu fiz essa conta certa? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Bem, então, fazendo aqui a correção, né? Então, quando dividir aqui 4x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 8x igual a zero, dividindo tudo por 4, ficamos aqui por 4, com x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x igual a zero, né? E aí eu coloco o x em evidência agora, e x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero, tá? Agora, e aí, quais são os números que nós vamos procurar, né? O x é zero, já sei aqui uma das raízes, x igual a zero, né? E os outros dois números são dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 2, né? Então a soma dá menos 1 e o produto dá menos 2, então menos 2 e 1. Tá? Então a soma dá menos 1, o produto dá menos 2. Então essas são as raízes da primeira derivada, né? E são os pontos críticos, né? 0, menos 2 e 1. Né? Aí vamos fazer o cálculo da segunda derivada agora. Cálculo da segunda derivada. Então, pega a primeira derivada, deriva de novo, né? Então, primeira derivada aqui, ó, 4x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 8x. Então, f2 linhas de x vai ser igual a, vamos lá, 3 vezes 4, 12x ao quadrado mais, né, 8x menos 8, tá? Então ficou 12x ao quadrado mais 8x menos 8. Daí vamos fazer aqui o f2 linhas de x igual a zero. Isso se somente se, né? 12x ao quadrado mais 8x menos 8 igual a zero. Tá? Isso se e somente se. Agora posso dividir por 4. 3x ao quadrado mais 2x menos 2 igual a zero.
Bem, aí aqui é uma equação polinomial do segundo grau. Aí aqui a saída realmente é fazer o Bhaskara, né? Deixa eu ver aqui se eu já tenho fazendo o Bhaskara aqui, fazendo o Bhaskara, fórmula de Bhaskara, o x vai ser menos 2 mais ou menos a raiz do delta, né? O delta aqui, b ao quadrado, 4, menos 4 vezes 3 vezes menos 2, aí mais 4 menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 6. Tem essas duas possibilidades aqui para o x. Né? Ficamos aqui com menos 2 mais, aí ficou com 4 mais, né, 4 mais 4 vezes, 6 vezes 4, né? 6 vezes 4, 24. Então ficou 28, né? Raiz de 28 sobre 6. E o menos 2 menos raiz de 28 sobre 6. Esses pontos seriam os pontos de inflexão, né? Seriam os pontos de mudança de concavidade. Essa raiz de 28 a gente pode até simplificar ela aqui, ó, porque esse 4, isso aqui podia ser escrito assim, 4, 1 mais 6, e quando a gente tira a raiz quadrada disso aqui, o 4 sai fora, fica 2 raiz de 7. Então isso aqui fica igual a 2 raiz de 7. Tá? Bem, enfim, mas nem é tão interessante aí ficar calculando os pontos de inflexão, mas sabemos aí que a derivada, né, segunda vai julgar aí se o ponto é de máximo ou de mínimo. Tá? Então, pegando aqui a primeira derivada da função, estudando o sinal da primeira derivada. Então, a primeira derivada, deixa eu botar aqui a minha retinha. Primeira derivada vai no 0, vai no menos 2 e vai no 1. Pega aqui o sinal do coeficiente dominante aqui, a função primeira derivada é positivo, então é positivo, passa pela raiz, troca o sinal. A gente sempre pergunta também se é uma raiz dupla, né? Mas nesse caso são 3 raízes distintas, então ficou mais menos mais, função crescente, chega no 0, decresce, chega no 1, volta a crescer. Tá bom? Volta a crescer. E aí, vamos analisar também os limites, né? Quando o x tende a mais infinito, observa aqui, ó, quando o x tende a mais infinito, o termo dominante é o x à quarta. Então, x é mais infinito,
mais infinito, quando x tende a menos infinito, mais infinito, porque aqui a potência é 4, e aí mais infinito. Então, nos limites aí, a função ela vai tem um outro detalhe aqui que eu acabei esquecendo. Quando eu fui estudar o sinal da função, vou fazer esse ajuste aqui agora. Vou refazer isso aqui para mostrar a vocês o que eu fiz. Eu peguei o sinal, né, do coeficiente dominante, tá? 4, positivo. E aí a gente faz aqui, ó, positivo, passou pela raiz, troca o sinal, passou pela raiz, troca o sinal, e eu esqueci de passar pela raiz também o menos 2, né? Então, menos 2 também é uma raiz, então a função também troca de sinal aqui, né? Na vizinhança do menos 2. E aí agora eu posso dizer aqui, ó, decresce, decresce, cresce, decresce, cresce. E aí também vimos que a função, né, vai para mais infinito quando x tende a menos infinito, e vai para mais infinito quando x vai para mais infinito. Também isso foi deduzido aqui, por meio dos limites. E para confirmar, né, se são pontos de máximo ou de mínimo, né, esse aqui, menos 2, é um candidato fortíssimo a ponto de mínimo, 0 ponto de máximo, ponto de mínimo, 1. E aí precisaria calcular a segunda derivada em cada um desses pontos. Então, por exemplo, no menos 2, né, o f2' de x, no menos 2, né, dá 24. Faça a conta aí. O f duas linhas no 0 dá menos 8, é negativo. Então no 0, negativo, então é ponto de máximo. No menos 2 é positivo, então é ponto de mínimo, né? Tá certo? É ponto de mínimo, porque é a concavidade voltada para cima aqui, né? Aliás, concavidade voltada para cima, aí ponto de mínimo. Concavidade voltada para baixo, ponto de máximo. E aqui no 1, né? Quando x é 1, aqui é a soma dos coeficientes, 12 mais 8 menos 8, né, vai dar 12. Aqui também é positivo, então concavidade voltada para baixo. Aliás, para cima, desculpa. Concavidade voltada para cima. Então, fazendo aqui um resumo aí, né, desses pontos críticos, né, confirmando já com a segunda derivada, menos 2 ponto de mínimo, o 0 ponto de máximo, e o 1 ponto de mínimo. Tá certo? Então já rastreamos aí toda a função em termos de comportamento. E aí a concavidade teria que marcar aí esses pontos, né, na mudança de concavidade, né? Mas vamos lá. O gráfico dessa função, deixa eu demarcar aqui agora o gráfico. Vamos lá, vamos tentar plotar em um esquema para fazer esse gráfico dessa função. No infinito, mais infinito, no menos infinito, né, e no mais infinito também, mais infinito. Tá? Aí eu vou marcar, né, os pontos, né, pontos críticos, né, menos 2, o 0 e o 1.
Então marquei os pontos críticos no menos 2, no 0 e no 1, né? E o que é que acontece? A função vai fazer aqui um comportamento de mudar, fazer um mínimo local aqui. O f de 0, vamos calcular o f de 0, vamos olhar o f de 0. Olha lá a função. O f de 0 é 0. 0, 0, 0. Então o f de 0 é 0. Ela vai passar aí pelo 0, mas lembrando que no 0 ela vai fazer um ponto de máxima. Então ela vai beijar o 0 aqui, né? Depois vai fazer aqui um ponto de mínimo no 1 e vai voltar a subir. Então ela vem aqui, ó, lembrando, decresce, chegou no menos 2, cresce, tá? Chegou no menos 2, cresce. Aí vai lá no 0, beija o 0. Aí no 1 e volta a crescer. Aí veja, decresce, né? Chegou no menos 2, ela cresce até o 0, no 0 decresce, no 1 ela volta a crescer e sempre e vai para mais infinito nos limites, né, dos eixos. Então graficamente a função f. Aí esses pontos que se muda a concavidade são esses que eu estou marcando aqui. Seria mais ou menos aqui, um deles, né? E o outro também aí tem uma mudança de concavidade por aqui. Então esses valores, um vai ser negativo, seria menos 2 raiz de 7 sobre 6. E o outro então seria, um deles seria esse. Vou colocar aqui, deixa eu usar essa cor colorida aqui. Esse seria aqui, tá? E esse outro seria esse daqui, tá bom? Ok? Esses são os pontos de mudança de concavidade. Para cima, para baixo, para cima novamente. Ok? Então, o gráfico da função f fica assim, desenhado aí, esboçado na verdade, é um esboço desse gráfico. Considerando aqui agora as aplicações do conceito de marginal, né? Que envolve totalmente aí as aplicações de derivadas aí, os conceitos econômicos aqui sendo aplicados para as funções custo, lucro, receita, tá? Então o problema é o seguinte: um fabricante de bicicletas compra de um distribuidor 6.000 pneus ao ano. Na compra ele tem um gasto, tem um custo de envio, né, de receber, para receber esses pneus, né? Então esse custo envolve $20 por pedido, cada remessa que ele faz aí, né, ele custa ele $20, e ele tem um custo de armazenamento, né, de 96 centavos de dólar, né, por pneu e por ano. Além disso, cada vez que ele compra um pneu, esse pneu custa 25 centavos de dólar. Né? Então, analisando aí o custo total, né, função custo, né, desse vendedor, esse fabricante de bicicletas, né? Como é que a gente pode descrever a função custo? Então, o custo envolve o quê? Envolve o armazenamento, o pedido e a compra.
onde tem 3 parcelas de custo, né? Custo de armazenamento. Esse pedido é o que, professor? Então, o custo envolve o armazenamento, o pedido, né, e a aquisição, né? A aquisição desses pneus. Né? Lembrando que na parte do pedido, essa parte da compra, ele vai comprar 6.000 pneus, cada um custando 96 centavos. Então ele vai ter aí esse custo fixo de $1.500. Tá certo? Ele vai ter esse custo de $1.500. Para o custo de pedido, né? Se eu chamar de X o número de... vamos chamar de X aqui o número de pneus por pedido, tá? Se eu chamar de X o número de pneus por pedido, então o custo de um pedido aí, né, vai ser os 6.000 sobre X, que é o custo do envio, custo do pedido por envio. Desculpa, 20 vezes isso. 20 vezes isso aqui. Então, se X é o número de pneus por pedido, ele vai fazer a compra de 6.000 pneus. Então, cada pedido são X. Então, 6.000 sobre X, né? Seria o número de pedidos. Então, cada pedido, né, custando $20. E aí essa parte desse custo, 20 vezes 6.000 sobre X. A parte do custo de armazenamento, aí vai se fazer um cálculo, né, assumindo algumas hipóteses. Então, a segunda informação diz o seguinte, que em média, a primeira diz o seguinte, que em média se armazenam X sobre 2 pneus por ano. Né? E a outra informação diz o seguinte, que o custo total anual de armazenamento é o mesmo, né, o mesmo quando se armazena, equivalente a armazenar esses X sobre 2 pneus todo o ano. Então, graficamente, deixa eu mostrar aqui esse plot que talvez ajude. Você tem aí a seguinte situação. Então, ele não vai comprar todos os pneus de uma vez. Né? Então, ele vai fazer aqui um pedido, uma ordem, né, de X. X é o número de pneus por pedido, né? Então, ele vai fazer aí, ó, em cada pedido, ele vai fazer essa ordem de X, vai deixar caindo, vamos zerar o estoque. Ele faz mais um pedido de X e assim por diante. Né? De forma que, em média, ele armazena, né,
x sobre 2 pneus por ano, onde x é o número de pneus por pedido, e também, né, que o custo, né, o custo desse inventário, desse armazenamento, ele é dado por x sobre 2, onde x é o número de pneus por pedido. Essa é uma das afirmações do problema, tá? Isso não é uma dedução. Ok? E aí, como próximo passo, é o custo de armazenamento. Para calcular o custo de armazenamento aí com base nessa lógica aí de estoque, né? O custo de armazenamento vai ser a média, né, de pneus armazenados multiplicada aí pelo custo de se armazenar um pneu por ano. Então, nessa parte aqui, essa parcela vai ser x sobre 2 vezes 0,96, tá bom? Então, a descrição aqui da função custo fica então bem definida. Eu vou colocar aqui a fórmula já fechadinha. Então, a função custo fica então bem definida. Custo de x, 0,48x, mais aqui os 120 mil sobre x, mais os 1.500. Tá? Aí, né, o que nós vamos fazer? O objetivo é minimizar custos. Então, o objetivo é minimizar custo. Então, vamos pegar a função custo, derivar ela e igualar a zero para encontrar os pontos críticos. Tá? Então, então, quando a gente deriva a função custo, a gente obtém uma função chamada custo marginal. Né? Essa função custo marginal, ela diz o seguinte: ó, um aumento unitário no x, né, que é esse x aqui está sendo traçado aí pelo número de pneus por pedido, ou seja, um aumento unitário no número de pneus por pedido afeta o custo, né, de tantas unidades monetárias. De tal maneira que, calculando aqui o custo marginal, né, então vou colocar já a fórmula do custo marginal, né, fazendo o cálculo aí da derivada, C' de x, 0,48 menos, e aí a constante vira zero, né, 120 mil sobre x ao quadrado. Essa aqui é a função custo marginal. Podemos igualar aqui a zero o custo marginal. Então, C' de x igual a zero. Isso é equivalente a resolver aqui uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau diz aqui, ó, na verdade já vai direto, né? Que o x ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, né? Então igualando aqui a zero, né? Então, o x ao quadrado é 120 mil sobre 0,48. E aí temos duas possibilidades aqui.
Nesse caso, o x não pode ser negativo, né? Então só tem uma solução conveniente, né? Viável, né? O x é igual a 500 ou x é igual a menos 500. Nesse caso aqui, essa parte aqui não convém, né? De tal maneira que a única possibilidade aqui é o x ser igual a 500. E aí, com o x igual a 500, né, o que a gente pode fazer? Calcula a segunda derivada do custo. 500 passa a ser um ponto crítico, né, da função custo. E a função segunda derivada do custo, né, fazendo o cálculo aqui, né, o C2' de x vai ser 240.000 sobre x ao cubo, né? E aí, calculando isso no 500, né, quando x é 500, né, fazendo aí a conta, né, obviamente, quando x é 500, essa função segunda derivada, ela, se x é positivo, né, então ela é sempre maior que zero, né? Então, é maior que zero a todo x positivo. Então, x, se a derivada segunda é maior que zero, porque com cavidade voltada para cima. Então, a função custo, ela vai ter um formato 100% de concavidade para cima. Então, eu vou colocar aqui o gráfico da função, um esboço da função custo. Então, 100% concavidade para cima, né, e uma região onde o custo é mínimo, é justamente essa região onde o x é 500. Justamente no x igual a 500, o custo é mínimo, né? Então, quando o x tende a mais infinito, olha lá a função custo, e quando x tende a mais infinito, né, o custo tende a mais infinito também. Quando x tende a menos infinito, na verdade não faz sentido, né, o x tender a menos infinito, mas sim o x tender a zero. Então, quando o x tende a zero, essa parcela tende a mais infinito, né? Então o custo também tende a mais infinito. Então a função custo vai ter esse formato, né? Onde se tem aí a concavidade 100% voltada para cima, um ponto de mínimo, inclusive absoluto. É importante destacar aqui um ponto de mínimo, não só local, mas ponto de mínimo absoluto. Ponto de mínimo absoluto, tá? Aí veja o seguinte, né? Uma aplicação, né, da função das derivadas aqui no conceito de custo marginal, tá certo? Outras aplicações também podem ser feitas, né, considerando aí a função lucro, né? E aí, o que acontece, por exemplo, quando se tem aí um problema, né, de firmas competitivas? Isso aí vocês vão ver muito ali nessas discussões sobre problemas de economia, né? Então, por exemplo, lucro, receita
menos custo. Tá? Então, o lucro, receita menos custo. Então, quando se maximiza o lucro, a gente vai calcular o lucro marginal. E o lucro marginal é a receita marginal menos o custo marginal. Fazendo o lucro marginal igual a zero, o que se tem é que a receita marginal é igual ao custo marginal. Tá certo? Ok? Então, receita marginal é igual ao custo marginal. Essa é uma das equações mais assim conhecidas aí na economia. Então, receita marginal é igual ao custo marginal. Essa é uma condição de primeira ordem, tá? É uma condição de primeira ordem. Essa é uma condição de primeira ordem. Mas aí o lucro marginal vai ser zero, é? Então, o lucro marginal igual a zero é uma condição de primeira ordem, tá certo? Ou seja, se o meu objetivo é maximizar lucro, né, uma das condições que eu vou ter que ter é que esse lucro marginal, isso nos pontos de máximo desse lucro, tá certo? É importante destacar, né, que esse lucro depende aqui da receita, depende do custo, né, e essas funções receita e custo, elas dependem também de quantidades, né, tá certo? Elas dependem de quantidades. Então suponha aqui que existe aqui um Q aqui que vai fazer com que a receita dependa de Q e o custo também de uma certa quantidade, tá certo? Então, qual a quantidade que maximiza lucro? Qual a quantidade a ser produzida para maximizar lucro? Então, você tem que fazer a condição de primeira ordem. Receita marginal igual a custo marginal. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, né? Imagina que os preços são dados. Quem faz isso, quem trabalha com essa ideia de preços dados, é quem assume um mercado 100% competitivo, né? Em que as firmas não ditam os preços. Os preços é ditado pela lei da concorrência, pela competição perfeita. Certo? Então, se os preços são dados, aí lembrando que se a gente, olhando essa equação aqui, ó, a gente acabou de o custo marginal, né, é igual a receita marginal, né? Essa equação é a equação primordial. Mas vamos lá, é o seguinte: se o preço é dado, então o meu lucro é preço vezes quantidade, tá certo? Menos o custo como função dessa quantidade, certo? Quando eu calculo a derivada do lucro em relação à quantidade, então eu fico com preço, tá certo? Menos custo marginal. Perfeito? Perfeito? Uhum. Então, se eu faço isso aqui igual a zero, isso equivale a dizer que o preço é igual ao custo marginal. Então, no mercado competitivo, onde se assume preços como dados, né? Preços são dados, então a equação receita marginal igual a custo marginal, ela é equivalente a
essa equação aí que o preço é igual ao custo marginal. Também é possível mostrar que o custo marginal nesse ponto de ótimo, né, onde você maximiza o lucro, o custo marginal vai também ser igual ao custo médio mínimo, certo? Custo médio mínimo, tá? Então, nessa situação, o que é que nós temos? Preço igual a custo marginal, que é igual ao custo médio mínimo. A função custo médio é justamente pegar o custo, função de Q, e dividir pela quantidade. Aí se tem o custo médio, tá certo? Custo médio. Isso, você divide pela quantidade e tem a média, né? Isso, é o custo médio. Essa é a função custo médio. Então, a equação aí dessa situação, na verdade, a receita marginal igual ao custo marginal, no mercado competitivo, preço igual ao custo marginal igual ao custo médio mínimo. Então, pegar esse custo médio e minimizar ele vai dar a mesma quantidade que se vai encontrar aqui onde se maximiza esse lucro, tá certo? Então, a equação aí que eu queria discutir com vocês é justamente essa. O preço igual ao custo marginal, que é igual ao custo médio mínimo, tá? Essa é uma das equações aí bem conhecidas aí na economia, na microeconomia, né? Estudo da microeconomia. Preço igual ao custo marginal igual ao custo médio mínimo. Se o mercado não é competitivo, a gente pode tirar essa parte aqui, ó, tá certo? Custo marginal igual ao custo médio mínimo, ok? Deixa eu ver se eu tenho uma. Então, no ponto de ótimo, o preço é igual ao custo marginal, que é igual ao custo médio mínimo. Então, custo médio mínimo, né, aqui o custo médio é minimizado, né, certo? E o custo marginal é igual ao custo médio mínimo. Então, nesse caso, o preço, vamos imaginar que estamos no mercado competitivo, né? Preço igual ao custo marginal, que é igual ao custo médio mínimo. Tá? Essa equação aí é para vocês guardarem na memória, tá certo? Bem, então o que eu queria falar para essa aula de hoje era justamente essas aplicações, das derivadas. Então nós vimos aqui o conceito aí das aplicações das derivadas. Nós vimos aplicações derivadas nos limites, na construção gráfica, na obtenção aí no estudo do comportamento, concavidade das funções, ou seja, análise gráfica, e também a aplicação aí do conceito marginal, né, no mercado competitivo, aí essa equação de preço igual ao custo marginal igual ao custo médio mínimo. Tá? Então vou encerrar aqui a gravação.